Amém. Glórias a Deus. Alguns irmãos estão já em viagem, aproveitando aí esse tempo, né, com a família. Alguns estavam no Rio e já voltaram. Outros estão indo. E assim a gente vai também servindo ao Senhor. Então eu quero agradecer alguns, muitos visitantes hoje aqui. Quero agradecer a Deus pela sua vinda, pela sua presença aqui. Que você possa guardar no seu coração algo muito precioso, que é o Senhor Jesus. Vocês, para nós, são as pessoas mais importantes aqui. E Jesus se agrada com o que está acontecendo aqui nessa manhã. Que Deus possa falar ao seu coração. Os nossos irmãos que estão também na internet, que eles também possam cultuar conosco, né? A gente em casa, a gente está cultuando também. Então, mais uma vez eu peço que você esteja muito atento àquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração nesta manhã. Amém, queridos? Se a gente não colocar no nosso coração esse desejo, vai ser só um culto. Se nós não colocarmos diante de Deus e colocar em prática, ter uma atitude de ação, será só um culto. Mas eu tenho certeza que você não saiu da sua casa para um culto, para o piloto automático, eu sou crente, eu tenho que ir para a igreja, não. Eu queria orar nesse momento e pedindo que o Senhor venha fazer com que esse culto seja algo muito especial para as nossas vidas, que Ele venha falar profundamente. Hoje pode ser um dia que Deus venha curar você de algo, que você talvez nem soubesse que era um problema para você, mas isso quem faz é o mover do Espírito Santo. E Ele está aqui. Feche os seus olhos. Pai, nesse momento eu te peço, venha falar no nosso coração. Pai, venha agir em nós. Tira qualquer coisa que tenha tentado obstruir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nos dê agora, Senhor, uma atenção para ouvir o que o Senhor tem a falar conosco. Usa a minha vida, Senhor, de forma poderosa nesta manhã. Usa a vida da Tamara também, como uma ministra mesmo aqui, pregando a palavra através da língua de sinais. Use a tua filha e nos use. Eu te agradeço já por tudo que aconteceu aqui. É a oração que eu faço a ti, pelo nome doce, lindo e precioso de Jesus. Amém. Amém, queridos? Essa palavra, como eu disse, é muito interessante. Vocês também já ouviram muito falar sobre ela. É um texto da palavra de Deus muito conhecido, mas antes eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui já perdeu algum objeto na rua? Carteira, olha aí, gente. Chave, cartão de crédito, dinheiro. Tem gente que tem uma tendência maior, né? Perde toda hora, tem outros que não, né? Tem gente que perde tudo na rua. E quando você perde em casa? Quem é que já perdeu alguma coisa dentro de casa? Dentro do carro, dentro de casa? Agora, a minha esposa perdeu o brinco dentro do carro, mas achou. A gente sempre tem perdido algumas coisas. Sempre a gente perde, mas o que às vezes nos traz uma tristeza é quando a gente perde um cartão de crédito. A gente perdeu dentro de casa. Cartão de plano de saúde, você perde. Aí você procura e você não acha. Aí você pede outro. Aí o que acontece? Você acha. Isso acontece muitas vezes. Mas a gente precisa entender o que nós iremos aqui ler nesta manhã é algo muito importante. É o capítulo 15 de Lucas. O capítulo 15 de Lucas, ele é muito rico em ensinamentos práticos. Ele vai falar ali sobre muitas coisas, e eu particularmente eu gosto muito. Ele inicia, na verdade, o capítulo 15 de Lucas, é quando Jesus se encontra com aqueles religiosos, com os fariseus, cobradores de impostos, naquela época também já existia corruptos, e ali eles estavam criticando o Senhor Jesus por estar com pessoas que não eram iletrados, que não eram pessoas famosas, não fazia parte ali daquele meio de vida. Então eles estavam ali criticando, você come com esse povo, era o pensamento deles.
Você está junto com esse povo aí, que não tem nada a oferecer. Era isso exatamente que esses fariseus acreditavam. E para que Jesus pudesse esclarecer de uma forma muito contundente, Jesus conta, na verdade, 3 parábolas. Por isso que eu digo que esse texto aqui, ele é muito rico. Jesus conta essas 3 parábolas sobre a alegria do encontro. Não é assim? Quando você, mesmo depois que você perde, você acha, porque você fica preocupado, onde que está, se alguém pegou a chave, e agora? O meu cartão. Mas quando você encontra, você tem uma alegria. E esse capítulo ele vai falar sobre algumas perdas. Primeiro ele vai falar que um pastor perde a ovelha. Mas quando esse pastor perde uma ovelha, ele chama todo mundo e com alegria celebra o encontro desta ovelha que estava perdida. E depois ele vai contar sobre a moeda perdida dentro de casa. E depois ele vai contar que houve uma alegria quando aquela moeda, aquela dracma foi também encontrada. Aquela mulher chama os vizinhos e celebra o encontro daquela moeda que estava perdida e foi encontrada. E por último ele fala sobre o filho que estava perdido e voltou para casa. Esse pai estava aflito, estava muito triste. E quando esse filho volta para casa, ele faz um banquete, ele faz uma festa. Mas nessas 3 histórias que nós aqui falamos, há uma alegria muito grande de algumas pessoas, mas para um não houve alegria. O irmão mais velho do filho pródigo, né, do filho que foi, ele ficou triste. Normalmente, a gente quando fala sobre o capítulo 15, fala também sobre o filho pródigo, a gente cita muito os erros dos filhos pródigos, o arrependimento, mas a gente não foca muito ali na vida daquele irmão que ficou em casa. Por isso eu quero ler com vocês em Lucas, no capítulo 15, a partir do verso de número 25. Lucas capítulo 15, a partir do verso de número 25, diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou. O seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tem é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi achado. Que história, meus amados irmãos, que a gente encontra aqui. Que história. Eu queria propor o seguinte tema para a igreja nesta manhã: perdido dentro da casa do Pai. Como, pastor? Está perdido dentro de casa. Era exatamente isso que estava acontecendo aqui. O texto de Lucas, que nós lemos, falando do filho pródigo, ele aponta terrível perigo de estar na casa do Pai, de estar na igreja, obedecendo, servindo. Olha isso, irmãos,
vindo aqui nos cultos, servindo, às vezes adorando, fazendo tudo, se afastando até mesmo do pecado, desse pecado de viver uma vida assim, pecaminosa, e ainda assim está perdido. É possível, pastor? É. Porque foi exatamente o que estava acontecendo com esse irmão mais velho. E é sobre isso que, como eu disse, a gente vai falar nesta manhã. Ele tinha tudo, sabe? Mas ele estava perdido dentro de casa. E para isso eu queria falar algumas coisas aqui importantes, sobre algumas razões que podem, e toda vez que a palavra de Deus é pregada, quando o Senhor permite ela ser escrita e colocada aqui neste livro sagrado, é para que através desses ensinamentos a gente não venha fazer o mesmo, ensinamentos errados. Por isso que nós estamos aqui, para aprender. A primeira coisa que nós vemos aqui, sabe, que é possível estar de fato perdido dentro da casa do Pai, é porque vivemos dentro da igreja, mas não nos consideramos livres. Parece algo assim, difícil de entender, mas quando a gente lê aqui o versículo 29, ele vai dizer: ele porém respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho vivido, servido, e nunca desobedeci às suas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ele não vive como filho, na verdade ele vive como um escravo. Ele faz as coisas, sim, mas com as motivações erradas. A motivação dele ali, como não filho, mas como escravo, é porque o escravo trabalha assim. O escravo trabalha para receber algo em troca. Ele está ali trabalhando, mas no automático. Ele não tem prazer em fazer as coisas do reino. Talvez tenhamos aqui pessoas assim também, que às vezes servem no automático, porque eu coloquei meu nome na relação, porque eu faço parte do ministério, porque eu lidero uma célula, e às vezes fazemos sim, achando que estamos fazendo para Deus, mas às vezes com as motivações erradas. Sabe, queridos, não conhecer o amor do Pai é uma das piores coisas que existem, e nos leva, às vezes, a trafegar, a navegar, a caminhar por caminhos errados. Quando nós não reconhecemos que, de fato, nós somos filhos. Infelizmente, muitos dentro da igreja vivem assim. Se acostumaram a ir à igreja, dá o horário, dá o dia, eu vou ter que ir para lá. Mas hoje, em nome de Jesus, nós iremos mudar essa motivação. Essa motivação precisa ser aquela de como se estivesse indo ao encontro do nosso Pai. Eu estou indo para a igreja, eu vou encontrar com meu Pai, eu vou estar com meus irmãos, eu sei que Deus vai falar ao meu coração. Muitos também estão na igreja por uma mera obrigação. Como eu disse, obedecem, mas não tem alegria. Quando acabar a alegria, quando faltar a alegria, quando a gente olhar o relógio, o dia do culto, o culto da resposta, o culto de celebração aos domingos, o dia da célula, e bater um desânimo, a gente precisa parar e avaliar. Qual é a motivação que eu tenho para estar na presença de Deus, na presença dos meus irmãos? O escravo, ele vive assim, ele não tem prazer no que ele faz por fazer. Ele está querendo algo em troca, como eu disse. Em segundo lugar, uma característica importante, se realmente, na verdade, o que estava acontecendo com o filho mais velho, vive dentro da igreja, mas está com o coração cheio de tristeza, cheio de amargura, irmãos. A gente tem que tirar do nosso coração toda amargura, toda tristeza. Isso atrapalha a gente viver. Uma pessoa que está cheia de amargura, cheia de tristeza, não vive bem em casa, não vive bem com ela, não vive bem com a família, não vive bem no trabalho, e consequentemente não vai viver bem na presença de Deus, na igreja, com os irmãos. O versículo também diz: quando porém volta para casa esse teu filho, que esbanjou os seus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Ele tinha algo no coração que trazia uma tristeza muito grande.
O filho mais velho se irrita, ele fica chateado com a misericórdia que o pai teve. Olha isso, irmãos. Porque o outro estava sendo beneficiado, e era o seu irmão, não era mais outra pessoa não, era o irmão dele. E ele ficou chateado pela misericórdia do pai. Ele não se alegra com a restauração do irmão que estava caído, e como lemos, para o pai ele estava morto, e estava perdido e foi achado, morto para a vida com Deus. Mas ele não se alegra. Para ele, quem erra não tem chance de restauração. Para ele, quem erra não é objeto de perdão. Errou, já era, já coloquei na minha lista, agora não serve mais para mim. É como se você fizesse isso com pessoas que um dia errou com você. Alguém que de alguma maneira te traiu, fez você pensar algo errado, e você nunca mais quer ver essas pessoas na sua frente. Era exatamente o sentimento desse irmão mais velho. Para ele, quem erra não tem a chance da restauração, não tem mais. A palavra de Deus diz que quem não ama seu irmão permanece nas trevas. Irmãos, nós precisamos perdoar-nos uns aos outros. Não tem como uma igreja ser uma igreja sadia, forte, relevante, se no corpo da igreja existem contendas, existem amarguras, tristezas. Em nome de Jesus, irmãos, a gente precisa tirar isso do seio da igreja. Porque aquele que errou contigo, um dia você errou com alguém. Isso é uma conta que fecha fácil. Se você está vivo, se você é carne e osso, você é gente, um dia você vai errar. Um dia eu vou errar. Na verdade, eu já errei muito. A minha esposa que sabe. A gente erra toda hora, e quem está mais perto é que vê, que sabe. Por isso nós não podemos colocar a culpa no outro, porque muitas vezes com outras pessoas nós também falhamos. Nós não somos a última Coca-Cola no deserto, o último biscoitinho ali do pacote. O ódio que ele sentia pelo irmão não era menos grave que o pecado da dissolução daquela família. Preste atenção, o pecado que ele comete agora é tão grave quanto aquilo que o irmão fez. O irmão pegou todos os seus bens, que ele não, na verdade, ele nem teria direito, porque a herança só é dada quando o pai falece, a mãe. Ele pediu a herança, esse irmão que foi embora com o dinheiro da família, ele pediu a herança ainda quando o pai vivo. Foi um pecado, foi algo ruim. Mas aqui nós vemos que essa atitude do irmão mais velho, a falta de amor, é tão grave quanto esse pecado do irmão, que saiu com todos os bens da família. Uma outra questão que vive dentro da igreja, na presença do pai, mas anda como um solitário. Andar como solitário numa igreja que abraça, que ama, é muito perigoso, irmãos. Deus nos colocou diante de um corpo para viver isso, e eu louvo a Deus. De 415 discípulos aproximadamente que a igreja tem, membros, 99% estão em uma comunidade, em uma célula, em um corpo. Isso para mim, como pastor da igreja, me alegra demais. Nós não podemos viver sozinhos, porque enquanto nós estamos com outras pessoas, nós estamos sendo apoiados. Mas esse menino aqui, esse jovem, o irmão mais velho, ele estava numa casa e se sentia só. O pai disse: meu filho, versículo 31, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Tudo que o pai tinha, era dele. O escravo já não tem essa condição, mas o filho tem. Tudo que o pai tem é do filho, mas ele não conseguia enxergar. Ele anda sem alegria, ele está na casa do pai, mas não tem comunhão com Deus, com ele, aqui falando, no corpo de Cristo. Está aqui na casa, até levanta a mão, adora, mas quando a gente tem essa comunhão profunda com ele, a gente não tem esses sentimentos, e era exatamente o que faltava na vida desse irmão mais velho.
Muitos também estão na igreja, mas não têm intimidade com Deus, não desfrutam da alegria da salvação e não experimentam a doce consolação do Espírito Santo. Ele queria viver só. As pessoas que vivem assim também, como esse filho mais velho, vivem como órfãos, sozinhos, curtindo uma solidão, sabe, causada pelo próprio orgulho. Ele tinha esse orgulho dentro do coração dele, pelo entendimento que a casa do Pai seria o melhor lugar. Nós estamos na casa do Pai, não existe um lugar melhor de estar do que na casa do nosso Pai, reconhecendo que tudo que Deus tem, eu tenho por herança. Tome posse disso nesta manhã. Você não precisa viver triste, amargurado, achando que está sozinho. O Senhor está contigo, e Ele jamais vai te abandonar. Você pode ter sentimento, já não tem mais jeito, acabou, é o fim da linha, é o fim do túnel. É nessa hora que Deus te pega e faz você virar algo novo, mostrar algo novo. Você começa a imaginar e sonhar com Ele coisas novas, e é isso que Ele está fazendo conosco nesta manhã. Você já viu um cristão ateu? Pode, pastor, um cristão ateu? Pode. A pessoa que se diz cristã, a pessoa que acredita em Deus, mas vive como Ele não existisse. Imagina um cristão ateu. Como é, pastor, viver assim? É você desfrutar, ter a disposição para desfrutar tudo que você tem, mas você não acredita. Quarta-feira, no momento da direção do culto, Deus me deu uma palavra aqui quando eu estava dirigindo o culto. É porque muitas vezes, quando nós oramos, nós não acreditamos que aquele pedido vai ser atendido. E sabe qual o segredo que Deus nos revelou naquela quarta-feira? Que mesmo que a gente ainda não recebeu aquilo que pedimos, nós já precisamos agradecer a Ele, pela fé, porque é isso que Ele diz: se você tiver fé, que já recebeu, assim será feito. Mas a gente pede assim: aí, Senhor, se der aí, faz alguma coisa aí. Eu sei que está difícil, Senhor, mas se der, ouça aí o meu pedido. Não, irmãos, Ele é o nosso Pai, e tudo que pedirmos com fé, se for algo que agrade o coração dEle, vai com certeza nos ajudar, nos beneficiar. Ele vai mover o céu e terra e vai nos conceder, mas para isso precisamos ter fé. Você sabe o que te move para estar aqui nesta casa? Como eu disse, qual o motivo que te trouxe aqui nesta manhã? O que você veio fazer aqui? Essa resposta precisa ser dada até o final desse culto. Agora, tem uma outra questão. Vive dentro da igreja, mas se sente dono, mas não se sente dono do que é do Pai. Ele era rico, estava vivendo na miséria, tinha toda a riqueza do Pai à sua disposição, mas ele vivia como um escravo. Ele não reconhecia isso. Agora não, mas alguns anos atrás, você pegava um avião, acho que 2 horas, até 3 horas aqui dentro do país, tinha uma refeição. Quem lembra dessa época aí, tem mais de 50 anos. Aí vinha comida, olha que legal. Já voei de Varig, tinha almoço ali, tinha tudo. Agora você já sabe como é que é, né? Só água e uma bolachinha. Mas conta-se uma história que um senhor foi voar pela primeira vez e não sabia que servia tudo a bordo. Aí ele levou a marmita dele, frango com farofa. E quando ele começou a comer, aí a pessoa do lado: por que você está fazendo isso? Não, porque eu estou com fome. Não, já vai servir a refeição. Sabe por que eu estou contando essa história? Porque às vezes estamos agindo como esse senhor, que tinha tudo já à disposição, porque já estava pago. Quando ele comprou o bilhete daquela época, já tinha direito à refeição. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós já temos direito a tudo que Ele já prometeu para nós. E nós não tomamos posse, acreditamos que não é para nós. A palavra de Deus diz que teríamos vida e vida em abundância, irmãos. Então não viva como escravo, viva como filho. Aleluia, irmãos. Ele era o filho,
mas não banqueteava com seus amigos. Assim também muitos vivem na igreja sem experimentar o banquete do céu. A cada culto, irmãos, a cada culto aqui nessa igreja, desse púlpito, vocês são apresentados a coisas maravilhosas. Nós somos apresentados a propostas lindas, maravilhosas, que vão impactar as nossas vidas e as vidas das pessoas. Nós vivemos aqui nesse tempo para falar sobre isso. Mas às vezes a gente não aceita a proposta. Às vezes ouvimos, é o pastor falando, são os vídeos, são os líderes de células, são os supervisores, são os líderes de ministérios, mas a gente sempre acha que não é agora, não é meu tempo, eu vou deixar para depois. Irmãos, não deixe para depois. Hoje é o dia, hoje é o momento, a nossa vida logo passará, e ela não termina aqui. E um dia, como eu sempre digo, o Senhor irá nos perguntar: o que você fez com a vida que eu te dei? Diante do tribunal, onde todos nós iremos participar, ninguém vai ficar fora desse encontro. Ele vai fazer uma simples pergunta: o que você fez com a vida que eu te dei? O que nós podemos dizer para Ele? O que nós iremos dizer a Ele? Uma das coisas que talvez muitos não tenham percebido, quando a gente olha essa história, se volta lá para o jardim do Éden, lá em Gênesis, quando Deus colocou lá no jardim do Éden, Ele deu direito para que Adão pudesse comer de várias árvores, do fruto dessas árvores, mas o irmão Adão olhou o que não podia, focou no que não podia. Ele podia fazer tudo, mas opa, naquela ali. Assim somos nós hoje, a gente tem tudo, não faça isso, a gente vai focar naquilo que não é para fazer. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Ele percebeu, quando o Adão olha ali, o foco era ali, era naquilo que era proibido. Irmãos, vamos fugir daquilo que é proibido, porque senão nós vamos morrer. Pode morrer dentro de nós o nosso sonho, pode morrer dentro de nós a nossa motivação, pode morrer dentro de nós, sabe o que? A nossa família. Fuja do pecado, irmãos. Tem tantas outras coisas boas que precisamos e podemos fazer, porque às vezes o filho não consegue valorizar tanta coisa boa que Deus deu para ele desfrutar, mas o foco, como eu disse, vai ser sempre naquilo que é proibido. O mesmo pai que saiu para abraçar o filho arrependido, sai para conciliar o filho revoltado. O pai está celebrando, está alegre, mas ao mesmo tempo, como ele é um pai, ele conhece os seus filhos, ele viu que um estava triste. Ele podia lá deixar ele para lá, esse ressentimento aí, deixa para lá. Mas um pai não faz isso com o filho. Ele foi para consolar esse filho. O arrependimento, como um coração quebrantado, festejou a sua restauração. O outro ficou onde, irmãos? A Bíblia que nós lemos aqui, o texto que lemos, esse irmão mais velho nem entrou na casa, ele ficou do lado de fora, só ouvindo o festejo. Quem não reconhece Deus como Pai, vai ficar do lado de fora. Quem não conhece o Deus que pode todas as coisas, vai ficar olhando a vitória do outro lá fora. E nós estamos sendo convidados nesta manhã a viver tudo o que o Senhor tem para nós. Ele estava perdido, coração endurecido, rejeitado. O favor do pai para com seu próprio irmão deixava inveja e sentimentos ruins no coração daquele irmão. E aqui eu quero trazer a última consequência do que acontece quando a gente não olha ou se perde dentro da casa de Deus, dentro da casa do Pai. Vive dentro da igreja, mas está com o coração cheio de orgulho e altivez. Versículo 29 e 30 fala sobre isso. Ele estava escorado, sabe, no orgulho, na sua religiosidade. Ele estava ali, sabe, discriminando, ele estava ali incriminando, ele estava ali acusando, ele estava ali falando mal, vendo o que estava acontecendo com a alegria do outro, porque ele achava que ele era o dono, ele era o cara,
E por que ele não recebia aquele que ele achava, pelos critérios que ele colocou, que não tinha direito? Ele estava com o coração cheio de orgulho. A sua mágoa começa a vazar. A mágoa que estava no coração dele. Para ele, quem erra não tem a chance de retorno. Para ele, quem errou já era. Como eu disse, já risca do meu caderno. No seu vocabulário não existe a palavra perdão, e isso machuca. Talvez nesta manhã Deus está ministrando ao teu coração essa palavra perdão. Na religião dele não existia oportunidade de restauração. Errou, já era, acabou, não tem chance. Mas nós que somos filhos de Deus, nós sabemos que tem chance sim, que o nosso Deus sempre nos dará o poder da restauração. Amém, queridos? A sua mágoa, a tristeza começou a tomar conta dele. Ele se sente injustiçado pelo pai. Ele estava ali tomando as dores do pai, acusa o pai de ser injusto com ele, só porque ele perdoou o irmão. Olha isso, ele não sente alegria pelo seu irmão. Na religião dele não havia espaço para misericórdia, perdão e restauração. Ele achava ser merecedor e o outro não. Ele estava fundamentando o seu pensamento, na verdade, na meritocracia. Ele não estava acreditando na graça. Não. Errou, já era. A religião dele era o legalismo e não a graça, nem fé que opera o amor. Ele não perdoa e nem restaura o relacionamento com o irmão. No versículo 30 é muito claro, ele não refere ao seu próprio irmão como irmão. Ele diz, esse teu filho. Ele já não reconhecia mais aquele irmão que foi embora, que se arrependeu e voltou para casa. Não, ele diz, aquele teu filho. A Bíblia diz que quem não ama seu irmão, até agora, está em trevas. Ele reconhece o amor, ele vive mergulhado, não reconhece na verdade esse amor e vive mergulhado. Ele vê o seu irmão como um rival. Irmãos, olha isso, ele vê o seu irmão como alguém que está competindo com ele. Isso precisa ser retirado de nós, todos nós, aqui como se fosse um quartel, e tem muito militar mesmo, né? Aqui é como fosse um batalhão, só existe um general, e esse general que é o Senhor, Ele já deu uma direção para nós, somos soldados aqui, e cumprimos ordem somente de um general, que é Jesus Cristo. Eu não posso ficar brigando com o soldado que está do meu lado, porque na batalha, eu posso ser ferido, e ele pode até ajudar isso a acontecer. Nós precisamos nos unir, irmãos. Temos um único objetivo e nada vai parar a igreja do Senhor. Agora, se nós tivermos ressentimentos com os nossos irmãos, como será isso? O irmão mais velho não consegue entender a graça incondicional, aqui demonstrada pelo pai. Ele vê o seu irmão como uma competição de mérito. Olha lá, eu fiz tanta coisa, tu não mata nem um cabrito, agora vem esse daí, que gastou todo o dinheiro da família, e você mata aí um novilho gordo. Ele achava difícil aceitar que o amor do Pai não era baseado em ações, irmãos. O nosso Deus, o Pai Celestial, não é sobre o que nós fazemos, mas pela motivação que fazemos. É pela motivação, Ele olha, Ele sonda os corações. Não vai ser por muito fazer. Essa incompreensão reflete uma visão limitada da graça divina de Deus, da resistência em aceitar todos são igualmente necessitados da misericórdia. Quando a gente olha para o irmão que falha e a gente não quer nem mais chamar para o ministério, faltou escala, chegou atrasado, não. Humanamente a gente faz isso. Tem uma história que talvez alguns aqui já ouviu. Numa igreja, vou repetir, numa igreja. No momento como nós tivemos aqui, vem aqui para o altar para entregar os seus pedidos ao Senhor. Esse momento de oração,
Um abençoado irmão esqueceu de colocar o telefone no mudo, e o telefone tocou no momento de oração. As pessoas começaram a criticar ele ali em público. Desliga isso aí, você não está vendo? Inclusive a esposa dele ficou criticando ele na frente dos outros. Ele ficou tão chateado, irmãos. Ele saiu da igreja e foi para um bar. Naquele bar ele pediu lá uma bebida, bebeu uma, duas, na terceira ele esbarrou com o copo e quebrou o copo. Quando ele começou a pedir desculpa, já veio um garçom, já veio alguém para limpar. Não precisa não, fica tranquilo, isso acontece. Vou te dar uma aqui de graça agora, aqui ó, free para você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? No lugar de misericórdia, ele foi criticado. E o mundo o abraçou e disse, isso acontece. Talvez essa palavra esteja entrando no nosso coração. Um dia a gente vai deixar um celular ligado. Um dia alguém aqui que talvez não ensaiou direito, porque não teve tempo, eu estou pensando desse jeito, mas falhou aqui numa nota. O irmão ali falhou no som, na iluminação. Irmãos, isso acontece. Igreja é feita de gente. Nós precisamos abraçar aquele que erra, dar a mão e dizer, ó, vale a pena, você vai vencer. Aconteceu agora, mas não vai acontecer mais, porque Deus é contigo. É um ajudando o outro, é um soldado ferido sendo resgatado por outro. Ah, meus irmãos, a igreja precisa ser assim. O ódio que ele sente pelo irmão não é menos grave que o pecado, como eu disse, da dissolução, daquela separação, daquele conflito que o outro teve. É um pecado muito grave, mas faltou amor, faltou, sabe o que? Compaixão desse irmão mais velho. Quando nós estamos falando aqui, não como comparando o pecado de uma forma literal, mas aqui quando lemos em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 19, vai dizer, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A Bíblia fala aqui sobre 3 pecados na área da imoralidade, e usa 9 na área da mágoa e do ressentimento. Aqui está um documento escrito por Deus, pelo seu dedo, o que nós precisamos evitar. Porque esse irmão, ele estava possivelmente com tudo isso, principalmente com a ira no coração. E ele não via a alegria do outro, do seu irmão. A falta de amor é um pecado tão grave como o pecado da vida imoral ou dissoluta. Olha isso. O ressentimento o isolou do pai. Quando uma pessoa guarda ressentimento no coração pelo irmão que falhou, perde também a sua própria comunhão com o pai. Vocês viram que tudo isso está acontecendo com esse irmão mais velho? Isso faz com que também às vezes nos tornamos responsáveis por fazer com que os nossos irmãos se sintam também assim, como aquele que deixou o celular ligado e tocou na hora da oração. Ele se recusa a entrar. Esse irmão mais velho, ele não quis entrar, ele não quis participar daquela festa, daquela alegria. Ele mergulha na amargura. Ele diz para o seu pai, este teu filho, mas o pai corrige ele na hora, este seu irmão não é meu filho tão somente, ele é o teu irmão. O pai se alegra com a vitória do outro. E a igreja, eu quero dizer isso nesta manhã, vamos nos alegrar com a vitória dos nossos irmãos. Nós não competimos aqui, nós somos e vivemos o mesmo reino, e o Senhor é o nosso general. Aleluia. Quero concluir essa mensagem, porque agora existe um convite à alegria e também ao perdão.
apesar da sua reação negativa. O pai não rejeita o filho mais velho, como nós vimos aqui. Ele tenta explicar o significado da festa. Ele queria explicar o que estava acontecendo ali, esse barulho. Ali, o teclado tocando, a bateria ali, ó, a iluminação, a fumaça, o pessoal alegre, pulando, se alegrando. Ele diz: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste teu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto, e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Irmãos, não sigam o exemplo desse filho mais velho. Precisamos valorizar a casa do nosso pai e entender que ele sempre terá uma resposta, uma presença maravilhosa, que Deus tem sempre o melhor preparado para nós, e que nada venha roubar do nosso coração esse sentimento de celebração, esse sentimento de comunhão. Quando eu mostro aqui para vocês, quando nós começamos 2021, esse é um momento de celebração. A gente olha para trás e olha agora. Olha o que Deus fez. Olha para a sua vida agora. Olha onde você estava alguns anos atrás. Olha o que Deus fez na sua vida. Pastor, estou passando por algumas dificuldades, eu sei, mas é temporária, porque a eternidade está reservada. Mas Deus te trouxe para este lugar, para viver isso, porque Ele tem algo precioso para você. Celebre as vitórias. Não fique olhando só os problemas, as diversidades, aquela dificuldade que você teve no seu antigo ministério. Zera a conta, irmãos, zera. Hoje você está vivendo um novo momento, em um novo lugar, em uma nova igreja, com uma nova família na fé. Devemos sempre nos alegrar com a alegria dos nossos irmãos. Ministério de louvor, devemos sempre nos alegrar. Eu creio que esse momento final da ministração é um momento muito importante também. Eu creio que essa palavra, ela pode mudar aqui a rota da nossa vida, por um fato muito simples. Devemos sempre nos alegrar com alegrias dos nossos irmãos. Entender que às vezes não é ainda o nosso tempo de viver o que Deus está fazendo na vida de alguém. Você está vendo irmãos sendo abençoado, recebendo coisas maravilhosas. Entenda que aquele momento é o momento do seu irmão. O seu, ele vai chegar. O seu momento vai chegar. Precisamos saber esperar o nosso tempo. Eu vou repetir: precisamos saber e esperar o tempo que Deus tem para cada um de nós, e Ele vai chegar. Receba aí, irmão, esse nosso tempo vai chegar. Você lembra o milagre que Jesus realizou em uma casa, quando um paralítico trazido por 4 pessoas foi colocado diante do Senhor? Olhe isso com atenção. Aqueles 4 homens seguraram a corda. Está relatado em Marcos capítulo 2, do versículos 3 a 11. Eu te convido a ler hoje, essa semana, perdão. Eram 4 homens que tinham uma missão: levar aquele homem paralítico na frente de Jesus, destelhar a casa. Eu fico sempre pensando na logística. Você carregar 4 pessoas na maca, na padiola, né? Os militares sabem o nome. É fácil, cada um pega de um lado e vai. Agora você pegar esse homem e levar para o telhado de uma casa, destelhar e descer em sincronia para colocar aquele homem paralítico na frente de Jesus, não era uma atividade fácil. Era muito difícil. Agora escutem isso. Vocês acham que um daqueles 4, ou os 4 não queriam também estar ali? Era a oportunidade da vida dele, porque a casa estava lotada. Onde Jesus está, a multidão está. Mas eles entenderam, mesmo sabendo que era muito importante eles estarem ali. Eles entenderam que não era o
tempo dele, era o tempo daquele que estava deitado. Eles entenderam que eles precisavam levar aquele paralítico na frente de Jesus, mesmo sabendo que eles queriam, eles tinham necessidade para apresentar, mas eles quebraram todo o preconceito, toda a vontade própria, tudo aquilo que estava no coração, para levar uma vida na frente de Jesus. Será que hoje nós estamos dispostos a deixar o que é nosso para abençoar a outra vida, sabendo que aquele é o tempo dele, não é o nosso ainda? Se nós entendermos isso, irmãos, muda tudo. Às vezes não é o seu tempo agora, o seu tempo vai chegar, mas enquanto seu tempo não chega, auxilie o outro, ajude o outro a encontrar Jesus. Ajude, quando nós estamos falando, vai para a sua casa, seja uma casa de fé. É sobre isso que nós estamos falando. Pastor, eu não estou bem, eu estou com muita coisa, eu tenho trabalho, eu não vou estar, eu não tenho ninguém da minha célula que quer. Irmãos, não é o teu tempo agora. O seu tempo agora é de se dedicar para que outras pessoas sejam abençoadas. Depois sim é a sua vez, depois será a sua hora. A sua hora vai chegar, irmão. A sua hora vai chegar. É claro que eles tinham tantas coisas para pedir ao Senhor, mas eles se preocuparam naquele momento de levar aquele homem na frente de Jesus. Você tem coragem de segurar a corda para alguém receber algo em seu lugar? Esse é o verdadeiro sentido do Evangelho, de estar na casa do Pai, que tem tudo preparado para cada um no seu devido tempo. Quem não está perdido na casa do Pai entende o momento do seu irmão. Aquele jovem, aquele irmão mais velho, ele estava perdido na casa do Pai. Por isso que ele não entendia que aquele era o momento do seu irmão. Agora é o momento do seu irmão, depois será o teu tempo, momento. O remédio para esse filho era o mesmo para o outro. O outro confessou o pecado. Quando ele viu que estava naquela pocilga fedorenta, comendo o resto de comida de porco. Comida de porco já não é bom, agora comer o que sobrava, misericórdia. Quando ele viu onde ele estava, ele disse: na casa do meu pai, o empregado tem melhor condição do que eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele pediu perdão a Deus. Quando chegou diante do pai, ele pediu perdão ao pai. Ele foi restaurado. Enquanto o outro, que tinha tudo, até aquele momento ele não tinha sido restaurado. A Bíblia não fala. O que a Bíblia fala, com aquele coração irado, de pensamentos ruins, ele não conseguiu celebrar a vitória do seu irmão. É o momento agora de celebrar a vitória do seu irmão. Enquanto você celebra a vitória do seu irmão, Deus está preparando a sua vitória, em nome de Jesus. Antes mesmo de falar, me amas, teu amor é bem maior que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor.
não sei qual é a decisão que você vai tomar hoje. Eu não sei se você entendeu o que foi falado aqui. Eu não sei, é só você que sabe. Mas eu não posso terminar esse culto sem antes te provocar a tomar uma atitude. Eu não sei se você se encontra como um filho que se arrependeu e voltou, ou aquele filho que tinha tudo em casa, tudo à sua disposição, mas não reconhecia que era filho. Ele reconhecia que era um escravo. Eu não sei, por isso que eu queria te convidar a fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça agora. Eu queria total agora silêncio, evitar a movimentação. Existe agora uma batalha sendo travada aqui neste lugar. Ore ao Senhor agora. Você que está firme na fé, tem batalhado e tem vencido, interceda agora em nome de Jesus. Talvez você entrou aqui e já tenha participado de igreja, frequenta igreja, vai na igreja, trabalha, serve, ajuda, está numa célula, mas ainda não tomou uma decisão de se arrepender. O que faltava para o filho mais velho se chama arrependimento. E nessa manhã Deus está te convidando ao arrependimento. Ore ao Senhor, faça uma oração agora de arrependimento. Você não é escravo, você é filho. Você que entrou aqui nessa noite, nessa manhã, e ainda não entregou a sua vida, irmãos, é entregar de verdade. Entregar a vida e dizer: eu não sou mais dono da minha vida, a minha vida agora tem um dono, é Deus. Se você ainda não fez uma declaração de fé assim, dizendo que a partir de hoje você vai ter uma vida nova com o Senhor Jesus, repita essa oração comigo, no fundo do seu coração. Não precisa ser de forma audível, mas faça, repita com fé: Senhor Jesus, nesta manhã eu reconheço a minha condição de filho amado do Pai. Por isso eu peço perdão pelos meus pecados e te aceito como o meu Senhor e como o meu Salvador. A igreja está orando, a igreja está intercedendo, e eu queria perguntar: quem repetiu esta oração? Levanta sua mão e abaixo em seguida, eu quero orar com você. Alguém aqui desse lado? Alguém aqui desse lado? Amém, glórias a Deus. Alguém aqui no meio? Alguém aqui desse lado aqui, que está entregando a sua vida a Jesus? Talvez agora você também era aquele filho que pegou a herança, gastou tudo, estava fora do aprisco e agora quer voltar. Você quer se reconciliar ao Senhor, você quer voltar. Você quer se reconciliar hoje ao Senhor? Está se reconciliando? Levante sua mão e abaixo em seguida, eu quero orar por você. Glória a Deus. Mais alguém? Aleluia. Mais alguém aqui nessa manhã está voltando aos caminhos do Senhor de verdade? Agora nada mais vai te impedir, porque o Senhor lhe deu uma direção hoje. Amém. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé. Pai, te agradecemos por tudo o que aconteceu aqui, desde as 7 horas da manhã, os irmãos vindo abrir a igreja, os ensaios, a técnica, Ministério Kids, intercessão, Ministério da recepção, integração, fotografia, todos que trabalharam aqui nesse culto, Senhor, para te servir. Muito obrigado por essas vidas, Senhor, e nos dê agora a alegria da salvação, como o Senhor liberou aqui nesta manhã. Te louvamos que a tua palavra diz que há festa. Quando aquele chegou em casa, aquele filho, o pai fez uma festa. Então há festa no céu, a tua palavra diz isso, quando um pecador se arrepende. Pai, escreva o seu nome no livro da vida. Escreva, Senhor, e que ele possa viver agora os melhores dias de sua vida na tua presença, agora na condição não mais de escravo, mas de filho amado, de filha amada do Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor. Muito obrigado. Nos leve em paz agora para os nossos lares. Nos leve para uma semana cheia de vitória.
Continue, Deus, abençoando a vida dos teus filhos. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do Davidson, que estava internado, já recebeu alta. Te agradecemos pela vida, agradecemos sim, porque nós falamos sobre isso, pela vida do Ricardo. Mesmo diante dessa tristeza, nós agradecemos pelo que ele é contigo. Nós agradecemos pela vida do Marcelo Trope, pelo que ele é contigo na perda do seu pai. Nós te agradecemos pela melhora da tua filha Rosângela, e tantos milagres que temos visto, e essa semana será uma semana de milagres e de cura, em nome de Jesus. E que a graça e o amor do Deus Pai, e as mais lindas consolações do Espírito Santo, esteja sobre a Igreja Batista Atitude em Brasília, e sobre todas as igrejas espalhadas na face da terra, hoje e para todos sempre. A igreja diz: amém, aleluia. Vão em paz.